online, Lindbergh. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no Giro das 21h30, todo dia útil. Um bate-papo de 20 minutos, muito rápido. Eu começo hoje novamente, pessoal, indignado. É claro que nesse Brasil, ultimamente, quem é que não está indignado com tudo que está acontecendo? No meio dessa pandemia, hoje novo recorde de mortes, 615 mortes. Eu quero depois que o Ian fale aí sobre o Fiocruz, que pede o fechamento total aqui no Rio de Janeiro, lockdown no Rio de Janeiro. Mas antes eu quero trazer aqui minha indignação com a decisão do TRF4 condenando novamente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, é preciso que as pessoas saibam o seguinte: hoje, eu e Vanessa Graziotin, eu estava entrevistando o Cristiano Zanin e a Valesca Martins, que são advogados do presidente Lula, e não tinha nenhum julgamento marcado. Houve aquela condenação primeiro da Gabriela Ratti, aquela juíza, que você lembra do copia e cola, né? Essa decisão foi em cima daquele copia e cola. Aí depois, no final do ano passado, houve a decisão do TRF4 e agora a decisão do recurso, que o julgamento não estava marcado, feito de forma virtual, sem a presença dos advogados. Agora, qual é a minha leitura nisso? É que o Moro, que tem uma influência grande naquele TRF4, volta a precisar da bandeira política de perseguição Lula. O Moro, depois de ser enxovalhado, porque na verdade ele foi escorraçado, que o Bolsonaro assinou de madrugada a demissão do Valeixo, e sabia que ele ia sair. Ele agora volta à perseguição ao presidente Lula. É a bandeira política que ele quer manter vivo para 2022. Não tenha dúvida, pessoal, que esse pessoal da Lava Jato lá embaixo, Deltan Dallagnol, estava agora no Twitter, festejando a decisão do TRF4. Só lamentou que agora foi restabelecido o que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 37, que, na verdade, a pessoa, para ter uma sentença penal condenatória, tem que ter o trânsito julgado. E foi restabelecido. Porque se não fosse isso, eles queriam a prisão novamente do presidente Lula. Eles querem a bandeira política de perseguição à esquerda. Eu quero chamar a atenção que essa decisão aqui é muito grave. Ela acontece no momento que o Moro sai de Brasília. Uma decisão judicial que não estava marcada, sem a presença dos advogados. Eles querem voltar ali, viu? Depois da desmoralização desse processo todo da Lava Jato, eles estão querendo voltar ali a atuar em Curitiba e atuar no TRF4 em Porto Alegre. É ali que eles mantêm a liderança. É ali que eles vão tentar se reerguer e manter um patrimônio político, que aquele grupo sempre foi um grupo movido claramente com ambições políticas. Vocês lembram da conversa do Deltan Dallagnol, que queria ser senador, dos planos que eles tinham ali? Então, pessoal, para mim isso aqui não é qualquer coisa. Eu queria que você falasse aí do comentário das pessoas sobre esse caso. Olha, a gente tem que estar indignado. Hoje o presidente Lula, às 18h, entrou num programa na TV 247, que foi um programa de lançamento pela Fundação Perseu Abramo, por Aloysio Mercadante. Eu estou fazendo parte da Perseu Abramo, junto com Tereza Cruvinel, com Helena Chagas, entrevistando o presidente Lula, e o presidente Lula estava indignado com tudo que está acontecendo. Chegou a falar muito grosso também contra o Temer e Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique defendeu o impeachment da Dilma. Esse Temer fez o golpe. Estão querendo que eu me reúna com o Temer e com o Fernando Henrique para defender a democracia. Mas que democracia é essa? O presidente Lula está com muita clareza do que aconteceu nesse processo, pessoal. Olha, a gente teve um golpe continuado nesse Brasil, com o afastamento da presidenta Dilma, que na próxima terça-feira a gente vai fazer uma live com ela às 16 horas. São 4 anos do afastamento da presidenta Dilma. Eu vivi tudo aquilo no Senado, aquele processo. Que dia 17 de abril foi a abertura do processo pela Câmara dos Deputados. Dia 12 de maio eles afastam, foi afastamento, ela sai do Palácio Planalto, vai para o Palácio da Alvorada, e dia 31 de agosto tem um afastamento definitivo.
E foi um golpe todo continuado, eu sempre repito, aquele impeachment não teria acontecido sem a participação do Moro, na divulgação daquela conversa entre o presidente Lula e a presidenta Dilma, depois da perseguição do presidente Lula. E o depoimento do Moro com o Bolsonaro, pessoal, na verdade, o depoimento do Moro, que foi a montanha pariu um rato, é porque o Moro, ele atuou com todas as cautelas possíveis, que ele é um criminoso. Ele atuou ali não para prejudicar o Bolsonaro, ele atuou para se proteger. Porque depois do depoimento dele, que ele saiu do Ministério da Justiça, o procurador-geral abriu um inquérito. Né? Ele nem acusou o Bolsonaro de crimes. Na verdade, eles armaram, ele foi recompensado pelo trabalho sujo que fez, sendo nomeado ministro da Justiça. Queria ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele interferiu na Polícia Federal para proteger o Bolsonaro. Em vários momentos, o jornalista Rubens Valente, da Folha de São Paulo, tem uma matéria que mostra que ele entregou documentos sigilosos para o Bolsonaro sobre aquele caso Laranjal do PSL. E ele, na verdade, eles mediram ali, porque se um falasse a verdade sobre o outro, eles iam se explodir. E, na verdade, é para isso que a gente estava torcendo. Mas o Moro, como disse o Lula, naquele depoimento, só mentiu para se proteger. E eu fico muito impressionado como é que o delegado que conduziu o inquérito, como é que o delegado não pergunta a ele, ô senhor Sérgio Moro, você acha que o Bolsonaro está interessado na Polícia Federal do Rio por causa da rachadinha do Flávio Bolsonaro? Do dinheiro na conta da Michele Bolsonaro? Do Queiroz? Do assassinato da Marielle? Do Adriano da Nóbrega, das milícias? Da perseguição ao porteiro naquele caso, na morte da Marielle? Porque ali o Bolsonaro disse claramente que pediu interferência. E o Moro fez a interferência da Polícia Federal. Ninguém danado sabe o que aconteceu, que o porteiro mudou de posição. Eu falo tudo isso, pessoal, para dizer o seguinte, olha, é muito triste ver a situação em que a democracia brasileira chega. Agora, vendo essa corja, essa briga entre Bolsonaro e Moro, o Moro quer se recolocar politicamente, perseguindo novamente o presidente Lula. Perseguindo. Olha, é um sinal muito claro, pessoal. Ele quis voltar com essa agenda. Volto a dizer para vocês, hoje eu entrevistei ao meio-dia o Cristiano Zanin e a Valesca Martins, advogados do presidente Lula, eu e a Vanessa Graziotin. Eles estavam tranquilos. Não tinha julgamento marcado contra o presidente Lula. Fizeram o julgamento, né? E fizeram sem a presença dos advogados. Agora, primeiro, tranquilizar as pessoas que gostam do presidente Lula. Esse processo aí é um processo que vai para o STJ, vai para o Supremo Tribunal Federal. As inconsistências são tamanhas desse processo. Nós vamos ter um longo espaço de tempo. É claro que existem preocupações. O Bolsonaro vai indicar o próximo ministro no lugar de Celso de Mello. Eu espero que o povo brasileiro já o tenha afastado. Porque você sabe que se tem uma característica de todo governo autoritário no mundo, é tentar montar maioria na Corte Suprema. Né? Vários desses governos ampliam o número de vagas para indicar mais, mas o fato que a preocupação que todos têm é que o Bolsonaro indique esse ministro Supremo lá à frente. Agora, é tanto desatino por parte do Bolsonaro, é tanta confusão, é tanta irresponsabilidade um presidente desse, no meio de uma pandemia como essa, aquela cena de ontem, gritando daquele jeito, falando com a jornalista, cala a boca. Houve resposta de jornais hoje em todo o Brasil, de jornalistas em todo o Brasil. Ele acha que é o quê? Ô Ian, eu queria que você falasse um pouco como é que está a nossa live. Nós vamos ter sempre aqui 21h30, 21h50. São 20 minutos cravados de uma conversa que a gente vai ter com vocês. Queremos falar hoje ainda de outra decisão da Justiça para o Bolsonaro entregar o seu exame. Já houve uma na semana passada, dando 2 dias, passou uma semana, agora a decisão de um desembargador. O cerco está apertando a ele, viu, pessoal?
Porque se ele tiver... Ele vai fazer de tudo para não entregar. Porque, para mim, todo mundo sabe que ele já teve Covid, foi para aquela manifestação infectado. Esse é um caso muito grave contra ele. É um caso que pode reforçar o pedido de afastamento dele de impeachment. Mas eu queria escutar aqui o Ian. Desculpa, Ian, hoje eu entrei com raiva, cara, porque eu digo, são muito cara de pau essa perseguição ao presidente Lula assim, cara. É o Moro tentando achar a bandeira dele política de novo. Então hoje eu entrei indignado, como eu acho que está acontecendo com todo mundo nesse Brasil. Mas eu queria que você entrasse, Ian, com as suas considerações, falando como é que está a live, o que é que as pessoas estão dizendo. Boa noite, Lindbergh. Não tem como não ficar indignado, revoltado com o que aconteceu hoje, né, Lindbergh? É totalmente justa a sua raiva. Nós somos quase 1000 pessoas, Lindbergh. E aqui, como você está indignado, muito das pessoas que estão nos vendo está muito indignada. Algumas pessoas aqui, como o Júlio Filho, lembrou que aquela icônica frase, né? É um acordo com o Supremo e com tudo, né? A frase do Romero Jucá. Sim. Eu tava lá, aquilo foi no meio daquele processo de julgamento da presidenta Dilma. Já foi depois do dia 12 de maio, antes do dia 31 de agosto. E a gente vendo aquelas armações ali, viu? Mas ele cita essa frase do Romero Jucá, né? Sim. Aqui temos algumas pessoas perguntando o que vai acontecer agora com Lula, preocupadas. Que olha, isso não pode acontecer, que a gente não pode aceitar, que isso é um golpe, que como prenderam ele antes para impedir ele de participar das eleições, estão tentando fazer o máximo possível para ele não participar das próximas eleições, desviar o foco do Bolsonaro. Aí queriam que você comentasse um pouco sobre isso. Porque veja bem, qual é a nossa luta agora aqui? O Moro está desmoralizado para amplos setores do judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal. Tem aquela votação sobre a falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro. É uma votação na segunda turma do Supremo, né? Essa votação, o placar, todo mundo 2-2. O terceiro voto é o do Celso de Mello. Celso de Mello, já no julgamento lá atrás, no caso Banestado, ele foi o único juiz que votou declarando falta de imparcialidade do Moro. Ele muito rigoroso naquele caso. Ele já viu que esse Sérgio Moro ele faz qualquer coisa para atingir seus objetivos. Não quer saber de prova. Inclusive, até nesse depoimento do Bolsonaro, que ele não entregou prova, porque não quis. Mas você veja o que é o conceito de prova para ele. Quem estudou o caso do presidente Lula, como eu estudei, a gente vê a farsa daquele processo, entendeu? A farsa de tudo aquilo. Pois bem, se dá 3-2, declarando o Moro como um juiz parcial, é anulado a condenação do presidente Lula, no caso do triplex. O presidente Lula volta a ter seus direitos políticos. E aí, pessoal, a gente sabe a força do presidente Lula no meio do povo. Ele foi preso porque era popular, porque ele ganhou a eleição. Né? Ele foi uma peça central, a prisão do presidente Lula por Sérgio Moro, na vitória desse esquema. Eles queriam o Alckmin ou o Bolsonaro, ao final era com o Bolsonaro. Então, veja bem, essa decisão aqui está nas mãos de Gilmar Mendes pautar ela. Eu acho, é claro, que a gente está agora no período de pandemia. Esse é um julgamento que tem que ser um julgamento presencial. Né? Mas eu acho que o Moro sai desgastado. E quando superarmos esse processo aí, que eu não sei, ninguém sabe quando é que a gente vai superar totalmente aqui no Brasil, que eu acho que a gente vai viver um novo normal, mas quando puder ter o julgamento virtual, porque eu acho que daqui a um tempo, pode ser que todos com distância, que tenha esse julgamento presencial, o Cristiano Zanin acha que o Gilmar Mendes pode colocar para votar. Né? E aí o Lula pode recuperar seus direitos políticos. E aí onde entra essa pressa em cima desse outro caso. Agora, que é daquela farsa do sítio de Atibaia. Aquela juíza do copia e cola. Pessoal,
A decisão contra o presidente Lula dessa Gabriela Hart foi no copia e cola de um outro inquérito que estava sendo presidido pelo Sérgio Moro. Ela copiou e colou. E depois disse que não achava isso nada demais, não. Então, veja, tinha tido esse julgamento e agora eles podem estar querendo fazer que esse julgamento corra. Porque, minha linda, porque se o Lula ganhar aquela decisão em relação à suspeição do ministro, do juiz Sérgio Moro, eles podem querer fazer com que esse processo aqui corra, ande mais acelerado, para tentar novamente, condenando o presidente Lula, retirar seus direitos políticos, ou seja, essa decisão que pode ser pautada pelo juiz Sérgio Moro, no caso, perderia a sua validade. E esse pessoal, mas eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, eles estão usando isso como bandeira política também. O Moro quer usar isso como bandeira política. A prisão, uma nova prisão do presidente Lula, só depois do STJ e do STF. E eu não acredito nisso. Eu, sinceramente, não acredito, porque é um absurdo que está sendo feito. Depois que tudo que aconteceu com o presidente Lula, eu espero que isso não aconteça, tem que ter um processo de mobilização popular. Mas essa decisão de hoje, para mim, teve o objetivo central do Moro voltar à cena dessa turma que estava caladinha, né, do TRF4 e lá de Curitiba, de voltarem à cena, e eu não tenho dúvidas que eles vão querer voltar à cena perseguindo novamente a esquerda, levantando a bandeira novamente de perseguição ao presidente Lula. O Moro quer ser candidato a presidente da República, pessoal. E ele faz um cálculo. Eu desde o começo disse o seguinte, olha, pode ser que exista uma briga frontal entre os dois. Pode ser que não, por quê? Porque o Moro pode estar no cálculo dizendo o seguinte, olha, eu acho que o Bolsonaro ele vai perder força por ele mesmo. E eu posso assumir no lugar daqueles que ficaram viúvos e viúvas do Bolsonaro. Né? Ele tenta se colocar por aí. Né? Então eu via, aquela briga pode ser uma briga que não interessava, uma briga total. Né? O Bolsonaro ameaçou com vídeo bomba, quem disse isso é o próprio Sérgio Moro, numa entrevista da revista Veja, até agora não saiu, porque não quer que o Moro também radicalize. Uma briga frontal pode ser ruim para os dois, eles podem estar fazendo aqui cálculos políticos. Então eu encerro esse tema, tem mais 2 minutos de live, e eu queria falar, nesses 2 minutos de live, sobre a decisão da justiça de um desembargador obrigando Jair Bolsonaro a apresentar seu exame. Ian, além da irresponsabilidade, esse cara, eu sempre digo que ele pode responder, tem um processo que pode ser duro contra ele, é o processo na Corte de Haia, por crime contra a humanidade. O Brasil, eu não tenho dúvida de afirmar que, infelizmente, é por isso que a Fiocruz sai com a decisão de hoje também de pedir... A situação do Rio é uma situação muito grave, né? É gravíssima. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, aqui, eu não sei se amanhã, depois de amanhã, parece que o governo do estado já está preparando o lockdown aqui, porque a situação do Rio é dramática. Né? Hoje eu sou que... 24 horas. Eu 24 horas. Hoje eu estava conversando com o Dema, que é lá de Bangu, e Dema dizia, olha, Bangu aumentou, passou Campo Grande, como bairro da cidade com maior número de infectados, com um número de mortos altíssimos. E esse presidente da República, essa coisa da decisão da justiça para que ele mostre o exame mesmo, foi uma decisão de uma juiz e agora do desembargador. Eu não sei o que ele vai fazer, porque eu acho que é um caso muito grave, é caso de crime de responsabilidade. Porque aquilo ficou provado que aquela comitiva que foi para os Estados Unidos, todo mundo ficou doente ali, infectado. E ele estava infectado. E ele foi organizar aquela passeata ali na frente, apertando a mão de todo mundo. Né? Eu acho isso muito grave. E eu acho que esse é um ponto que preocupa eles. E preocupa a Advocacia Geral da União.
porque até agora eles estão enrolando. Né? Na semana passada, a juíza deu 2 dias. Já passou uma semana da decisão passada. E agora uma nova decisão hoje, no dia 6 de maio. Pessoal, se cuidem, protejam suas famílias. A crise é muito séria. Olha, ande de máscaras, evite caminhar pelas ruas. Todo cuidado em tocar em objetos, você fazer todo o processo. Quando você recebe em casa também tem que ter cuidado. Só o trabalho é essencial. Eu quero aqui aplaudir tanta gente, tanto trabalhador que nesse momento está se arriscando sua família, os trabalhadores da saúde, quem trabalha em supermercado, também em restaurante, que faz entregas. Esses trabalhadores são heróis e a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, meu amigo Mozart Chalfon, eu soube que estava na UTI, mas falei com o seu filho, militante do PT, o militante, disse que ele está bem, mas você tem que ter ali você tem que ter o ventilador, você tem que estar na UTI no caso desse. Quando a questão pega, você tem que estar na UTI. Infelizmente, pessoal, a situação que a gente vai viver aqui no Rio já está vivendo para o povo mais pobre. Eu quero encerrar. A bancada do PT no Senado apresentou um projeto que, pelo amor de Deus, isso aí, que é o seguinte: todo leito ser administrado pelo Estado. Não tem essa história de leito privado, sobrando vaga, e um leito público para o povo com superlotação. Na Espanha, o governo socialista do Pedro Sánchez, com o Pablo Iglesias, que é o seu vice-presidente, a Espanha tomaram essa decisão. Isso é uma decisão minimamente razoável. Ter leito privado com vagas e ter leitos públicos superlotados com as pessoas morrendo. Pessoal, eu passei já 2 minutos, peço perdão. Ian, muito obrigado, viu, Ian? Valeu.